Imagine um conhecimento tão poderoso, tão profundamente oculto, que apenas alguns ousaram explorar. O que você está prestes a descobrir pode abalar as fundações da sua fé, redefinir o que você acredita sobre uma das figuras mais reverenciadas da história. Prepare-se para mergulhar na sombra dos tempos antigos e desvendar o que foi mantido em segredo por séculos. Este é o conhecimento perdido, mais assustador sobre Jesus, e é o que você vai ouvir agora. Pode mudar tudo o que você pensava saber. Você sabia que alguns dos ensinamentos mais poderosos de Jesus foram escondidos por séculos? Imagine descobrir segredos antigos que poderiam mudar a maneira como você vê o mundo. E se houvesse um conhecimento capaz de desbloquear o segredo da vida, você não gostaria de saber mais sobre isso? Em 1945, nas areias do Egito, trabalhadores desenterraram um tesouro que surpreenderia o mundo. 13 manuscritos encadernados em couro, revelando os ensinamentos perdidos dos cristãos gnósticos. Esses primeiros seguidores de Jesus acreditavam na salvação através do conhecimento místico, mas seus segredos foram enterrados pela Igreja Ortodoxa Romana, que buscava destruir seus inscritos e seus seguidores agora. Para realmente compreender esses segredos antigos, precisamos olhar para o trabalho de Dolores Cannon, uma hipnoterapeuta e autora pioneira que dedicou sua vida a explorar a consciência humana. Em seu livro, Eles Andaram com Jesus, ela aprofunda temas como vidas passadas, a vida após a morte e o conhecimento oculto das antigas civilizações. Seu trabalho conecta-se diretamente com os ensinamentos que estamos prestes a compartilhar com você, proporcionando uma ponte entre a compreensão moderna e a sabedoria antiga. Vamos começar? O que esses manuscritos antigos revelam? Entre as descobertas mais intrigantes estava o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditados secretos de Jesus, ao contrário das histórias conhecidas na Bíblia. Esses ditos são como uma linha direta com os ensinamentos de Jesus, oferecendo insights sobre o poder do pensamento, da emoção e a linguagem oculta do coração. No Evangelho de Tomé, Jesus disse: quando você fizer dos dois um, vocês se tornarão filhos do homem. E quando disserem, montanha, afaste-se, ela se afastará. Esse ditado sugere uma verdade profunda, que dentro de nós reside o poder de mudar nossa realidade e mover montanhas com nossas palavras e crenças. Os gnósticos eram um grupo único dentro do início do cristianismo, oferecendo percepções que diferiam significativamente
as crenças predominantes, ao contrário da visão tradicional que enfatiza a obediência e a fé cega. Os gnósticos promoviam a ideia de que a salvação vinha através do conhecimento esotérico e da compreensão interior. Uma busca pela verdade que se ultrapassava as interpretações literais dos textos sagrados. No entanto, essas opiniões foram vistas como uma ameaça pela Igreja Ortodoxa Romana, que via nos ensinamentos gnósticos uma forma de desafio à sua autoridade e à uniformidade doutrinária que buscava impor. Numa campanha implacável para estabelecer a uniformidade religiosa, a Igreja procurou apagar os ensinamentos gnósticos. Manuscritos foram destruídos e os seguidores do gnosticismo enfrentaram perseguições brutais, muitas vezes sendo queimados na fogueira como hereges. A Igreja buscava eliminar qualquer visão que divergisse da sua interpretação, consolidando assim seu controle sobre a fé cristã emergente. Se você é fascinado pelos mistérios do passado e pela forma como eles se conectam ao nosso presente, eu convido você a fazer parte da nossa comunidade, assinando este canal. Juntos vamos explorar essas verdades ocultas e descobrir o que realmente foi perdido ao longo dos séculos. O ano de 325 depois de Cristo marcou um momento crucial nessa saga histórica. O imperador Constantino, uma figura poderosa e decisiva na igreja cristã primitiva, convocou o primeiro concílio de Nicéia. Esse concílio teve como um dos principais resultados a consolidação da doutrina cristã e a formação do que hoje reconhecemos como a Bíblia. Durante esse processo, uma quantidade impressionante de informações foi excluída ou fortemente editada para alinhar-se com a visão ortodoxa. Os estudos estimam que cerca de 45 livros foram removidos completamente ou alterados significativamente. Essa decisão remodelou a tradição cristã, deixando de fora vários ensinamentos que poderia ter oferecido uma compreensão mais diversificada das mensagens de Jesus Cristo. Durante séculos, esses ensinamentos permaneceram ocultos, sugerindo uma perspectiva diferente de Cristo. Alguém que ensinou sobre a interconexão de todas as coisas e o poder transformador da emoção humana. Por exemplo, em um dos ditados do Evangelho de Tomé, Jesus afirma: quem encontra as interpretações destes ditados não experimentará a morte. Esse e os outros ditados sugerem uma abordagem mística mais profunda à espiritualidade, enfatizando o desenvolvimento pessoal, a iluminação e a paz interior como caminhos para a salvação.
a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945, que incluiu o Evangelho de Tomé, reacendeu o interesse nesses ensinamentos esquecidos, junto com outras descobertas significativas, como o manuscrito do Mar Morto e os textos coptas. Esses manuscritos fornecem evidência de um cristianismo primitivo, mais diversificado e complexo do que foi tradicionalmente transmitido. Eles revelam uma rica tapeçaria de crenças e práticas espirituais que, se tivessem sido preservadas, poderiam ter mudado a forma como entendemos o cristianismo hoje. O Evangelho de Tomé é uma obra fascinante que revela um lado menos conhecido do cristianismo primitivo, oferecendo ensinamentos que foram, em grande parte, perdidos ou suprimidos ao longo dos séculos. O ressurgimento desses textos, graças às descobertas arqueológicas, como a biblioteca de Nag Hammadi, permitiu que estudiosos e buscadores espirituais começassem a juntar as peças de uma compreensão mais abrangente e profunda do pensamento cristão inicial. Um dos aspectos mais intrigantes do Evangelho de Tomé é sua ênfase na autodescoberta e na sabedoria interior. O texto inicia com a poderosa declaração: estas são as palavras secretas que o Jesus vivo falou, que o dídimo Judas Tomé registrou. Esta introdução define o tom para uma série de ensinamentos, um desafio ao leitor a olhar para dentro de si mesmo em busca de respostas, em vez de depender de autoridades externas. O Evangelho de Tomé é repleto de ditados que enfatizam a iluminação, através da compreensão pessoal e do autoconhecimento. No primeiro versículo, Jesus afirma que quem encontrar o significado dessas palavras não provará a morte. Essa declaração sugere que o verdadeiro conhecimento e o despertar espiritual podem conduzir à vida eterna, encorajando os indivíduos a buscarem verdades mais profundas, a se conectarem com seu eu interior. Outro ditado importante é encontrado no segundo versículo. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até que ele encontre. Quando ele descobrir, ele ficará perturbado. Quando ele ficar perturbado, ele ficará surpreso e então governará. Sobretudo, este ditado destaca a jornada transformadora da autodescoberta, reconhecendo que a busca pela verdade pode ser um processo desafiador e muitas vezes inquietante. No entanto, essa busca leva, em última instância, a uma profunda realização e empoderamento, sugerindo que a verdadeira soberania vem da compreensão interna
e da superação de conflitos internos. O Evangelho de Tomé também explora a ideia de unidade e harmonia dentro de si mesmo. No versículo 48, Jesus ensina: se dois fizerem as pazes um com o outro nesta mesma casa, eles dirão para a montanha: saia daqui, e ela se moverá. Este ditado ressalta o poder da paz interior e do equilíbrio emocional. Quando reconciliamos partes conflitantes de nós mesmos, somos capazes de alcançar coisas extraordinárias, incluindo a manifestação de nossas intenções na realidade externa. Essa temática expandida no versículo 106, onde Jesus afirma: quando vocês fizerem os dois vocês se tornarão filhos do homem. E quando disserem montanha, afaste-se, ela se afastará. Aqui, Jesus fala sobre a unificação das dualidades internas, como o consciente e o inconsciente, o racional e o emocional, sugerindo que ao fundir nossas contradições internas e alcançar a harmonia, acessamos uma profunda fonte de poder e potencial. O Evangelho de Tomé frequentemente enfatiza a importância de compreender a interconexão de todas as coisas. No versículo 77, Jesus declara: eu sou a luz que está acima de todas as coisas. Eu sou o todo. De mim tudo surgiu e para mim tudo foi alcançado. Divida um pedaço de madeira e eu estarei lá. Levante a pedra e você me encontrará lá. Este ditado profundo sugere que a presença divina está em todo lugar e em tudo, encorajando-nos a ver o sagrado no mundano e a reconhecer nossa conexão com o divino, que permeia toda a existência. Se você encontrou o significado nessa jornada espiritual e filosófica, considere apoiar nosso canal com um super obrigado. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo mais percepções e despertar sobre a sabedoria antiga e os mistérios espirituais que moldaram a humanidade. Além disso, o Evangelho de Tomé desafia as práticas religiosas que são convencionais e incentiva a busca de uma experiência direta e pessoal do divino. Por exemplo, no versículo 113, Jesus responde aos seus discípulos sobre quando virá o reino. Isso não virá se você esperar. Não serão questões de dizer aqui está ou ali está. Em vez disso, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Este ensinamento revela que o reino divino não é um lugar distante a ser esperado, mas uma realidade presente a ser percebida e vivida. Ao explorar esses conceitos-chave,
Vimos que o Evangelho de Tomé oferece uma perspectiva única e profunda sobre os ensinamentos de Jesus e de Dolores Cannon. Ele enfatiza a iluminação pessoal, a paz interior e o reconhecimento do divino, tanto dentro de nós quanto ao nosso redor. Esses ensinamentos nos desafiam a embarcar em uma jornada de autodescoberta, a buscar verdades mais profundas e a encontrar a presença do divino em nós, em todos os aspectos de nossas vidas. Uma das principais mensagens filosóficas do Evangelho de Tomé é o poder do pensamento e da emoção na formação da nossa realidade. Essa ideia está refletida nos ensinamentos que enfatizam a importância da harmonia interior e da intenção unificada em nós. Por exemplo, quando Jesus fala sobre fazer os dois um e mover montanhas, ele está destacando o imenso potencial que reside no alinhamento dos nossos pensamentos, emoções e crenças, sugerindo que somos capazes de moldar a nossa realidade de acordo com a nossa vontade e entendimento espiritual. Os ensinamentos gnósticos apresentam uma perspectiva fascinante sobre a relação entre o nosso pensamento, sentimento e o mundo ao nosso redor. Esse conceito sugere que nosso mundo interior tenha um impacto direto no mundo externo. Uma noção que ressoa com muitas teorias espirituais e psicológicas modernas. A ideia de que nossa realidade externa é uma manifestação do nosso estado interno, encorajando uma reflexão profunda sobre como moldarmos nossa vida e experiências. Uma percepção significativa no Evangelho de Tomé é a ênfase na autoconsciência e na iluminação pessoal. Os ditados nos encorajam a buscar dentro de nós mesmos, no profundo, pela verdade e compreensão, contrastando com as práticas externas e ritualísticas frequentemente associadas à religião. Essa abordagem introspectiva sugere que, ao voltarmos para dentro e explorarmos nossa própria consciência, podemos acessar uma conexão mais profunda com o divino. Esse conceito é particularmente evidente no ditado: e encontrar o significado dessas palavras não provará a morte, que sugere que o verdadeiro conhecimento é o despertar espiritual, que pode transcender as limitações da nossa existência física. Essa afirmação não apenas desafia as noções, tradições de vida e morte, mas também oferece uma visão transformadora do potencial humano que alcança a imortalidade espiritual através da iluminação. Outro aspecto poderoso desses ensinamentos é o desafio de ver o divino em todas as coisas ao nosso redor. O ditado: divida um pedaço de madeira e eu estou lá,
Levante a pedra e você me encontrará lá. Nos exorta a reconhecer que o sagrado está presente em todos os aspectos do mundo ao nosso redor. Essa perspectiva promove um sentimento de reverência pela vida, pelo amor, e nos encoraja a olhar além da superfície, para encontrar verdades espirituais mais profundas e se alinhar com a noção filosófica de que toda a criação está interligada e que, ao compreender essa conexão, podemos experimentar um maior senso de unidade e de propósito. Os insights filosóficos do Evangelho de Tomé também se estendem à natureza da oração e da intenção. As visões tradicionais da oração geralmente envolvem pedir por coisas a uma divindade externa. No entanto, os ensinamentos desse evangelho sugerem que a oração eficaz vem do alinhamento de nossos pensamentos e emoções com os nossos desejos, criando essencialmente um estado em que sentimos que nossas orações já foram atendidas. Essa abordagem à oração consiste em agradecer e cultivar uma mentalidade de gratidão e certeza, que pode levar a uma prática espiritual mais profunda e gratificante. Ao explorar esses ensinamentos filosóficos, vimos que o Evangelho de Tomé oferece uma compreensão rica e transformadora da espiritualidade da lei da atração. Ele nos desafia a olhar para dentro, reconhecer o divino em todas as coisas, compreender o poder de nosso pensamento e ações na formação da nossa realidade. Essas percepções não apenas aprofundam nossa consciência espiritual, mas também fornecem orientações práticas para viver uma vida mais consciente e intencional. Uma das lições mais convincentes desse ensinamento é o poder do nosso mundo interior. Ao alinhar nossos pensamentos e emoções, podemos influenciar nossa realidade de maneira que nunca imaginamos ser possível. Essa compreensão nos encoraja a assumir responsabilidade e poder para a nossa própria jornada espiritual, buscando iluminação e paz interior, através da autoconsciência e da introspecção. Esses ensinamentos também nos liberam, que a jornada espiritual não é sobre esperar por uma promessa distante, mas sobre perceber a presença divina agora, que nos rodeia diariamente. Ele nos encoraja a viver mais conscientemente, abraçando a sacralidade de cada momento, de cada instante, e a interconexão de todas as coisas. Ao fazer isso, não apenas honramos os ensinamentos de Jesus, mas também enriquecemos nossas próprias experiências espirituais. As implicações desses ensinamentos para a fé moderna são profundas. Eles nos desafiam a reconsiderar nossas práticas religiosas e a explorar a espiritualidade de uma forma mais pessoal e direta.
Ele também nos lembra a importância de cultivar uma vida interior rica e de buscar a iluminação como um processo contínuo e dinâmico, sem crenças. Ao finalizar essa jornada através dos ensinamentos ocultos de Jesus, espero que você tenha encontrado insights valiosos e inspirações em nossas discussões. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar explorando esses temas conosco, considere se inscrever em nosso canal e fazer parte de nossa comunidade. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios e as sabedorias antigas que ainda têm tanto a nos ensinar. Gratidão por estar aqui.